Os homens vão aparecer querendo te ensinar coisas. Mas não quer dizer que sejam mais inteligentes. Só tem que deixar eles falarem. Depois você vai lá e faz o que você quiser. O xadrez tem sido cada vez mais procurado por entusiastas e aficionados por jogos de estratégia. A sua origem é um tanto quanto controversa, mas sabe-se que o jogo de tabuleiro começou a ser difundido entre os países da Europa por volta do século X. Além da diversão, jogos como o xadrez, que desafiam o cérebro, estimulam o crescimento dos dendritos, que são os numerosos prolongamentos dos neurônios que atuam na recepção e estímulos nervosos e ajudam no desenvolvimento cerebral. Com mais dendritos, a comunicação neural melhora e fica mais rápida. Pense no seu cérebro como se fosse um processador de computador. As ramificações dos dendritos enviam sinais que se comunicam com outros neurônios, fazendo com que o processador opere de forma mais rápida. A interação com pessoas em atividades desafiadoras também estabelece o crescimento dos dendritos, e o xadrez te dá ótimas oportunidades para isso. Agora que sabemos os benefícios do xadrez para o nosso raciocínio, o que você acha de conhecermos alguns dos maiores cérebros campeões do esporte? Para se tornar um enxadrista, como é conhecido o profissional do esporte, é necessário estar filiado a uma federação internacional de xadrez. Então, será atribuído a você um sistema de pontuação, onde somente jogadores com pontuações semelhantes podem se enfrentar. Caso queira maiores detalhes sobre as regras de pontuação internacional, deixamos abaixo o link da Confederação Brasileira de Xadrez. Bob Fischer. Nascido em 9 de março de 1943, na cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos, Bob Fischer aprendeu a jogar xadrez aos 6 anos e se tornou mestre aos 13. Embora tenha mantido o título mundial de xadrez de 1972 até 1974, sua vitória foi considerada um marco na quebra da supremacia russa nos campeonatos. Considerado por muitos um símbolo da Guerra Fria travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Seu modo de jogar diferente e arrojado era o que destacava o enxadrista dos demais oponentes. Por sua excentricidade, Bob Fischer manteve-se recluso a maior parte de sua vida. Dentre muitos boatos, há quem diga que no final dos anos 90 surgiu no Internet Chess Club um jogador anônimo que superou os melhores jogadores do mundo em jogos relâmpagos de até 3 minutos. Mas nada ficou comprovado. Porém, um episódio envolvendo o vice-campeão mundial Nigel Short foi bastante marcante. Short havia sido informado sobre estas aparições, mas não as levava a sério. Até que em certa ocasião foi convidado por um visitante para uma partida. Ele aceitou e o visitante começou a jogar lances exóticos e a passear com o rei pela frente dos peões, logo nos primeiros lances. Porém, repentinamente, depois de lances aparentemente bobos, o visitante passou a jogar de maneira ofensiva e venceu. Jogaram várias outras partidas, mas o visitante venceu todas da mesma maneira. Ao relatar o episódio, Short apresenta vários motivos para ter concluído que, de fato, foi Fischer quem venceu daquela maneira. Anatoly Karpov. Nascido em Zlatoust em 23 de maio de 1951, é um dos grandes mestres de xadrez da Rússia. Foi campeão mundial de xadrez de 1975 a 1985 e de 1993 a 1999, totalizando 16 anos como campeão mundial.
Porém, uma das partidas que deveriam ser um dos entraves mais memoráveis da modalidade, entre Karpov e Bob Fischer, nunca aconteceu. Pois Bob Fischer considerava que, para se vencer o torneio da Federação Internacional, a decisão não fosse com um número determinado de partidas, e sim aquele que atingisse 9 vitórias, independentemente do número de jogos. Como seu pedido para alterar a regra foi recusado pela federação, Fischer desistiu da partida e Karpov tornou-se campeão. Karpov, então, seguiu vários anos defendendo seu título e provou ser merecedor e detentor do título de campeão de xadrez da Federação Internacional. Garry Kasparov. Nascido com o nome de Garry Kimovich Weinstein em Baku, capital do Azerbaijão, em 13 de abril de 1963, é considerado por muitos o maior enxadrista de todos os tempos. Kasparov foi o jogador mais novo a se tornar campeão mundial de xadrez em 1985, quando tinha apenas 22 anos. Kasparov defendeu seu título de campeão nos anos de 1985 a 1992, de 1993 a 2000. Kasparov ficou mundialmente conhecido por sua vitória em fevereiro de 1996 contra o computador de xadrez da IBM, chamado Deep Blue, por 3 vitórias e 2 empates, ganhando facilmente a disputa. Em maio de 1997, uma versão atualizada do Deep Blue derrotou Kasparov com um placar de 3-2 em uma disputa muito divulgada. Kasparov, em uma declaração, mencionou que em algumas partidas a máquina demonstrou evidências de criatividade, sugerindo intervenção humana, o que seria uma contravenção das regras, além do fato de que suas partidas puderam ser estudadas e armazenadas no computador. Kasparov então solicitou acessos aos registros do computador e uma revanche. Mas a IBM se recusou e aposentou o Deep Blue, o que, para Kasparov, reforçaria ainda mais as evidências de uma fraude na partida. Aposentado das partidas de xadrez desde 2005, anunciou em 2017 que retornaria aos campeonatos internacionais. Magnus Carlsen. Sven Magnus Owen Carlsen, nascido em Tønsberg, Noruega, no dia 30 de novembro de 1990, é o atual grande mestre de xadrez desde 2013. Aos 13 anos, tornou-se mestre internacional de xadrez e, antes de completar 14 anos, tornou-se o mais jovem grande mestre de xadrez até aquele momento. Ainda nesse ano, o jornal Washington Post o chamou de Mozart do xadrez, depois de ter sido convidado para participar de um torneio onde estariam presentes algumas das lendas do xadrez. Magnus, aos 13 anos, derrotou com facilidade o ex-campeão mundial Karpov, indo para o próximo confronto com ninguém mais, ninguém menos do que Garry Kasparov. E após 2 horas de jogo, Kasparov oferece um empate, aceito por Magnus. Kasparov se encantou tanto com Magnus que se ofereceu para treinar o jovem fenômeno. Hoje, Magnus é considerado praticamente invencível. Nós aqui da Fato Zero gostaríamos de terminar este vídeo destacando um brasileiro chamado Henrique Costa Mecking. Nascido em Santa Cruz do Sul no dia 23 de janeiro de 1952, mais conhecido como Mecking. Ele alcançou a 3ª colocação na Federação Internacional de Xadrez. Porém, por problemas de saúde, teve de se afastar das competições e é até hoje
considerado o melhor mestre enxadrista brasileiro.